Salve, salve nação, Paulo Analista aqui na voz, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Dessa vez, análise tática de Corinthians 3, Vitória 2. Por que o Vitória foi superior? Porque essa superioridade não nos trouxe resultado positivo. Mesmo jogando bem, quais foram os erros do Vitória? Quais foram os méritos do Corinthians? Todas as ideias de Thiago Carpini para o jogo contra o Corinthians aqui no quadro exclusivo do Canto Rubro-Negro. E pela exclusividade e modéstia à parte, a qualidade, eu já vou colocar aqui a meta de 2.000 likes nesse vídeo. Se você já está aqui, vai deixando seu like, manda nos grupos de WhatsApp, é muito importante que você nos ajude a compartilhar o material da análise. Quando a gente perde, a gente sabe que muita gente não quer assistir, não quer ver, mas é muito importante a gente entender todos os pormenores de cada partida, para a gente ter até mais respaldo para o que elogiar e para o que criticar, tá? Já vou colocar aqui na tela para vocês o primeiro vídeo onde eu separei o Vitória na organização defensiva para entendermos qual foi a ideia de Thiago Carpini na organização defensiva no primeiro tempo com a dobra dos laterais. E aqui vocês já estão vendo que a gente não teve assim tantas alterações com relação à estrutura. O mesmo 4-5-1, variando do 4-1-4-1, se manteve mesmo com Esteves e o PK. Jean Mota fazendo a função que o Naldi faz sem a bola, então nesse quesito, no momento defensivo, foi 6 por meia dúzia, assim como Esteves e Oswaldo também foi 6 por meia dúzia em relação à função. Aqui o Vitória, como eu falei, no 4-5-1, que é uma variação do 4-1-4-1. A gente observa aqui que o Corinthians tinha muito, né, esse jogo buscando ali o Wesley pelo lado esquerdo do campo. O Vitória bem compactado, conseguindo fechar bem ali. Novamente, PK e o Esteves, a gente viu que a presença do Esteves foi para fechar muito no Mateuzinho, que era o lateral adversário, e a do PK fechando muito no Pedro Henrique, que era o ponto adversário, e aí fazendo essa dobra no corredor, dificultando muito o jogo do Corinthians por aquele lado, né, que realmente tiveram dificuldades. Aqui a gente vai observar a principal tônica do primeiro tempo do Corinthians, bola para o Wesley aberta ali, amplitude, chegando a linha de fundo no 1 contra 1, geralmente ele pegava essa bola ali isolado e partia para um contra 1 para cima do nosso lateral, seja o Lepo, seja posteriormente ali o Cáceres. Novamente o Vitória na organização defensiva, novamente a linha ali do 4-5-1 do Vitória sem a bola. E aqui eu já vou começar a mostrar algumas dinâmicas do Vitória que a gente pôde observar nesse jogo e que, de certa forma, em alguns momentos do primeiro tempo e do segundo tempo, funcionaram bastante, que eram os saltos para tirar a linha de passe do portador da bola. Mateuzinho pega essa bola, o que é que o Esteves faz? Salta e impede o passe progressivo dele. Novamente agora a gente vai ver que o Kaká tenta fazer agora a bola longa, bola para o Wesley, que era a principal tônica do Corinthians, isolado em amplitude, acabou errando. Aqui outra vez, Jean Mota variando para poder saltar no portador da bola, que era o Mateuzinho nesse caso, tem que jogar para trás. Aí o Alejandro salta novamente no Kaká, ele tem que jogar para o lado. E aí o Esteves salta no Ranieri, que é obrigado a jogar para trás. Então a gente viu que o Vitória, por mais que no primeiro tempo não tivesse uma postura de linhas altas para pressionar, para ser tão agressivo lá em cima, esses saltos do Vitória de saltar, recompor, foram muito importantes para alguns momentos o Corinthians não conseguir distribuir tão bem o jogo. Nesse lance aqui tem até um desafogo ali com o Ranieri, e depois a bola vai entrar no lado, o Jean Mota já fecha novamente o passe agora do Gustavo Henrique, e novamente o Corinthians tem muita posse de bola nesse momento ali, que foi depois dos 20 minutos iniciais que o Vitória controlou mais as ações, porém era um Corinthians que tinha um pouquinho de dificuldade de chegar no último terço e dificuldade de rodar essa bola. E a gente vê novamente o Corinthians rodando de um lado para o outro, o Lucas Esteves variando ali em alguns momentos para uma linha de 5, fechando com o PK. Quando a bola entra no entre linhas, o Caio Vinícius consegue intervir na jogada. Tá? Agora a gente vai trazer alguns erros que o Vitória acabou cometendo nesse primeiro tempo e alguns erros que poderiam ter sido evitados pelo Vitória. A gente vai trazer aqui o principal erro para mim foi alguns momentos de espaço entre linhas, como vai ser o caso dessa bola do Hugo, que vai observar o Ranieri fazendo essa movimentação nas costas da segunda linha de 5 do Vitória, e aí o Lepo se vê obrigado em saltar e sobra para quem? Para o Wesley, novamente. Jogada dele pelo corredor, novamente, progressão em velocidade, chegando ali no último terço, pisando na área e gerando a finalização. Outra vez o Corinthians que variava a saída de 4, em momentos ali uma saída de 3, mas que buscava muito esse jogo entre linhas, novamente. Aqui fica ainda muito claro, a linha de 4 do Vitória bem desenhada, a linha de 5 também desenhada com o Oliveira fazendo a recomposição, e 2 homens livres do Corinthians por dentro para gerar volume de jogo, para gerar ali uma progressão no meio do campo, e outra vez poderia se criar uma situação de produção ofensiva do Corinthians. Graças a Deus que nesse momento as nossas interceptações da primeira linha estavam sendo bem corretas. Agora a gente vai trazer o lance do gol, uma jogada que sai de um passe cavado buscando o atacante Pedro Henrique na linha lateral, e aí o que vai acontecer? Ele pega essa bola,
uma situação onde o Corinthians atrai o Vitória pelo lado. A gente vai observar que tem um desequilíbrio nessa ação, onde o jogador consegue balançar a bola, quebra a marcação do Vitória, que estava um pouquinho mais avançado, e aí o Pedro Henrique toca e um erro que a gente viu bastante no primeiro tempo, foi esse espaço na entrada da área, que o Garro aproveitou que a recomposição do Vitória não foi tão veloz e não conseguiu sustentar esse espaço, que acabou se gerando aqui essa janela entre o Wesley e o meio do campo, e o Garro, que é um jogador que tem uma finalização a média e longa distância tão bom, teve essa situação de finalização ali da entrada da área, o jogador domina para frente, identifica o espaço, e aí a finalização que acabou indo ali no canto esquerdo de Arcanjo, que tentou, mas não conseguiu. Agora o lance também de espaço da entrada da área, para a gente entender o que aconteceu nesse segundo gol que o Vitória acabou sofrendo contra o Corinthians. O Vitória fazendo a marcação por zona, como vocês estão vendo, ou seja, a proteção maior é da zona, dessa parte da pequena área, não tinha assim tantas referências de individuais, e aí o William Oliveira acaba cortando, o Lucas Arcanjo sai, acaba não alcançando a bola, e aí vem o segundo ponto. O Vitória, que tinha 2 jogadores na sobra, os 2 meias, né, o Jean Mota e o Mateuzinho, só que estavam muito espaçados, protegendo aqui o Mateuzinho, protegendo o Wesley, e quem estava centralizado o Garro, ou seja, superioridade numérica do Corinthians, a bola sobra para o Garro, não tinha ninguém na sobra, e ele aí acerta um chute de muita felicidade para fazer o 2-1. Então esses foram os erros do Vitória defensivos nesse primeiro tempo, tá? Agora eu vou trazer aqui para vocês a organização ofensiva do Vitória e as dinâmicas do time de Thiago Carpini nesse primeiro tempo, entre o Wagner e o Caio Vinícius, depois entre o Wagner e o Lepe. O Vitória buscou muito esse passe no meio espaço para o meia, nesse caso o Giamota fazendo a triangulação com o Esteves e o PK, que foram ali muito desafogo no lado esquerdo do Vitória no primeiro tempo, inclusive o gol sai de uma jogada onde o Esteves cruza do lado esquerdo do campo, e foi assim que o Vitória começou a chegar um pouquinho mais. A gente aproveitou também algumas segunda bolas ali na entrada da área, como foi esse caso, para o Mateuzinho fazer a finalização que acabou sendo defendida pelo goleiro. Novamente a saída de 3, novamente com o Luan baixando. Nesse caso, o Caio Vinícius vai fazer um drible curto. Novamente, Jean Mota e Mateuzinho, os meias, entre aspas, que o Mateuzinho joga como ponta também, fazendo essa movimentação para flutuar por dentro, no entre linhas e no meio espaço. E aí o Vitória poderia ter se criado na situação de profundidade, caso o Alejandro fizesse a movimentação e o Oliveira acalmasse um pouquinho mais o jogo. Agora o lance do gol, Corinthians, que a gente viu muito no primeiro tempo, cenários como esse do Corinthians ceder muita liberdade, bola descoberta para quem tá com a bola do Vitória. O Oliveira pega a bola, pensa o jogo e não tem nenhuma pressão nele. O Corinthians acabou dificultando muito isso. E aí, a gente explorando o jogador aberto na linha do campo, o Corinthians tinha dificuldade de recompor com o Pedro Henrique. Olha a passividade do Pedro Henrique para bloquear o cruzamento do Esteves. Ele não encurta, o Esteves faz o cruzamento, Mateuzinho e Alejandro pesando bem a área, e o nosso centroavante consegue fazer o gol. Outra vez o Vitória na triangulação, outra vez o Vitória com bola descoberta, Corinthians muito passivo na marcação, cedendo bola descoberta a todo momento, Alejandro saindo bem da área e atraindo todo o Corinthians para aquele setor, e aí, através do passe, traz o desequilíbrio para a região central, a gente acaba ali podendo se gerar uma situação de finalização em fora da área, perde a posse de bola, mas aí a gente consegue recuperar. Jean Mota, outra vez fazendo a situação da esquerda para o centro da área, sendo interceptado pela defesa do Corinthians. E a transição ofensiva também foi a arma do Vitória ali no primeiro tempo, como foi essa jogada aqui, onde a gente, dentro do 4-5-1, que variou para o 4-1-4-1 e 5-3-2 sem a bola, a gente viu o Vitória recuperando em alguns momentos e saindo em velocidade, como foi o caso aqui do Mateuzinho, que fez um jogo muito bom, recuperou a bola, cadenciou, puxou o contra-ataque e ainda assim aciona o Lucas Esteves em profundidade para chegar da linha de fundo e gerar finalização para fora, infelizmente. Então essas foram as organizações e as dinâmicas do Vitória no primeiro tempo. Se você chegou até aqui, deixa aí seu like, já comenta aqui o que foi que você achou, você concorda, você discorda, por quê? Você achou que foi um bom jogo do Vitória? Já vai comentando aqui para engajar cada vez mais o nosso canal, tá? Agora eu vou trazer as dificuldades que o Vitória teve no primeiro tempo em situações de tiro de meta e saída de bola curta. Quem assistiu o primeiro tempo viu que o Corinthians, assim como a gente falou no pré-jogo, vinha com a proposta de abafar muito a saída de bola do Vitória. O Corinthians vinha ali com a marcação muito intensa, muito agressiva na saída de bola, especialmente em tiro de meta, com o Yuri aberto, com o Wesley, com o Garro, com o Pedro Henrique na direita. O Vitória teve dificuldade para sair, para propor o jogo quando era em situação de tiro de meta. E aí a gente acabou errando várias e várias ações, e o Corinthians se aproveitou disso, principalmente quando estava superior no jogo, principalmente quando conseguiu
ali por volta da metade do primeiro tempo, controlar mais o jogo e equilibrar as ações, e aí o Corinthians com essa pressão, com linhas altas, com 5, 6, 7 jogadores em alguns momentos no campo do Vitória, pressionava a saída de bola e dificultava a saída. O Vitória não conseguia romper, o Vitória não conseguia aproximar e não conseguia ter tanta linha de passe, porque o Corinthians fez muita essa atitude da pressão e outra vez o Vitória, quando recebeu uma pressão muito intensa na saída de bola, acabou errando muito a tomada de decisão, tá? Então, se você chegou daqui, novamente eu pedi, você chato, porque é importante aqui para o Canto Rubro-Negro, deixa o seu like, compartilha para todo mundo, pra gente continuar trazendo aqui conteúdo de muita qualidade para vocês. Quinta a domingo tá sendo um doloroso fazer análise para entregar no tempo certo, mas ossos do ofício, a gente tá aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? Vamos agora ao segundo tempo, e olha que curioso, assim como o Vitória sofreu no primeiro tempo com a marcação, pressão com linhas altas, o Corinthians também sofreu com o Vitória no segundo tempo, um Vitória que foi mais dominante, um Vitória que não cedeu espaço para o Corinthians, porque também veio com a proposta, nessa segunda etapa, de avançar as linhas e pressionar o Corinthians na saída de bola. E aí o Vitória recuperou muitas bolas no campo de ataque, seja uma marcação, pressão com linhas altas em saída de tiro de meta, seja agora como a gente vai observar o Corinthians na saída de 3, tentando encontrar um homem livre ali no corredor lateral e a gente pressionando a zona da bola, agora com 3 jogadores ali, gerando superioridade numérica, para recuperar a posse de bola, para pelo menos fazer o adversário voltar a bola para trás e aí dificultar esse jogo do Corinthians com o Wesley lá do esquerdo do campo, que estava gerando muito volume. No segundo tempo, ele praticamente não teve uma jogada, que teve, o Wagner acabou intervindo. E foi uma vitória que, como eu falei, através dessa marcação-pressão, através dessa subida com o Giamota e o Esteves pela esquerda, com o Alejandro, o Mateuzinho e o Oliveira pela direita, e o Luan muito combatente por dentro, assim como os nossos laterais, a gente conseguiu recuperar muitas posses de bola e controlar mais o jogo, porque o Corinthians não tinha mais aquele espaço para tentar o homem livre no entrelinhas, como teve em alguns momentos no primeiro tempo. Não tinha mais tanta liberdade para acionar o Wesley no lado esquerdo, porque não tinha tanto espaço mais para jogar, e o Vitória, como eu falei, conseguiu recuperar bolas preciosas nessa zona do campo, no caso, o campo de defesa do Corinthians, o nosso campo de ataque, e foi um dos motivos que fez realmente o Vitória ser superior. Teve um determinado momento que o Vitória chegou a ter 68% de posse de bola no segundo tempo, muito por conta dessa postura também de inibir o jogo ofensivo do Corinthians. Para finalizar, vou trazer aqui agora o volume ofensivo do Vitória na segunda etapa. Quem acompanhou a meu react à coletiva de Carpini, eu falei que o Vitória realmente foi superior ao Corinthians no segundo tempo, e as dinâmicas que o Vitória acabou utilizando foi a do entre linhas, sempre buscando novamente esse médio ali no meio espaço e depois acelerando no lateral, ou no ala, ou no ponta, chegando na profundidade e fazendo essa ultrapassagem. O ponto para mim, para eu falar que esse segundo tempo foi melhor, foi de muito volume, muito controle, mas eu achei que o Vitória acabou tomando muitas decisões erradas e desperdiçando algumas situações na última bola. Foram vários cruzamentos que acabaram não dando em nada. Foram algumas finalizações que poderiam ter sido executadas, que foram trocadas por alguns passes indevidos. O Vitória que fez a saída de 3, o Vitória que gerou muito volume, o Vitória que aproximou muito por dentro no meio espaço com o Jean, com o Mateuzinho, acelerando depois com o Zé Hugo aberto, outra vez o Janderson também agora fazendo essa flutuação por dentro. Então foi uma Vitória que realmente conseguiu gerar muito volume, chegar muito no último terço, mas faltou finalização. A maioria desses cruzamentos eram bloqueados, a maioria desses passes eram interceptados ou passava por toda a área, e algumas finalizações foram bem erradas para fora. Então o Vitória teve o domínio, o Vitória veio com a dinâmica clara, com o Mateuzinho flutuando muito bem por dentro, encontrando o homem livre, ultrapassagem nos corredores laterais, mas sinto que faltou um pouco de finalização, sinto que faltou um pouco mais de capricho para gerar com que esse volume, e 65% de posse de bola, essa variação toda que o time teve, essas dinâmicas que funcionaram, se resultasse mais em finalizações. Depois do pênalti, que é aí que a gente vai ter uma chance com o Janderson, mas achei muito pouco para o volume que a gente tinha, para o controle de jogo que a gente tinha, e infelizmente a gente acabou fazendo só o lance do pênalti. Posteriormente, a gente sofreu o gol numa jogada onde Arcanjo não consegue tirar de soco da área, o Janderson acaba vacilando também, e a gente acaba sofrendo o revés nos últimos 5 minutos da partida, algo que não pode acontecer.
Tá. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Vitória 1, Criciúma 0. 1-0 é goleada domingo. Então, comenta aqui só pra gente ver quem chegou até o final. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Domingo você tem um compromisso no Barradão, tá? Tem um compromisso com a gente. Façam lá a festa que vocês fazem, que a gente vai fazer a nossa festa na transmissão e contamos com você. Você vai ser redirecionado depois desse vídeo, a nossa transmissão de Vitória e Criciúma nesse domingo. Finalzinho de tarde, já vamos estar ali começando para vocês, tá? Tamo junto, galera. Até a próxima análise. Se Deus quiser, a análise de uma vitória. Valeu!